Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato aqui, tocando, mais uma vez, o tema sobre a poesia e a filosofia. Filosofia, essa atividade que foi sistematizada na Grécia Antiga a partir de uma série de pensadores que começaram a especular sobre a realidade, sobre o mundo, ela se diferencia um pouco do simples pensamento. O pensar é uma coisa que a gente sempre faz. Agora, a filosofia, a busca de sentidos, a busca de compreender um pouco melhor a situação, o estar no mundo. Isso tem a ver com poesia ou não? Tem, com certeza, porque a filosofia é uma disciplina que se dá dentro da linguagem. Agora, uma coisa que tem acontecido com alguma frequência, principalmente no século XX, é dar uma desdobrada nesse. A filosofia acontece dentro da linguagem, que é o que vinha já desde a Grécia Antiga. O primeiro grande texto filosófico da tradição ocidental, que é o poema de Parmênides, começa a distinguir o que é o ser, o que é o não ser, de que a gente pode falar, de que a gente não pode falar. E ele, como o próprio nome diz, a gente dá esse nome porque sobraram muitos poucos fragmentos, não chegou um texto completo do Parmênides, a gente chama de o poema de Parmênides. É um poema. Isso quer dizer que a poesia é a filosofia. As coisas se misturam, mas pode muito tranquilamente acontecer de a poesia ser filosofia. Agora, a diferença vai ser qual é o nível de especulação e qual é o tipo de reflexão. E aqui eu gostaria, na verdade, de trazer dois exemplos muito singelos de poetas brasileiros que lidam com a filosofia, lidam com a compreensão do ser no mundo. Um poeta com muito grande ambição, que era o Bruno Tolentino, ele tem alguns sonetos num dos últimos livros dele, O Mundo como Ideia, que são bastante densos e desenvolvem a chamada poesia filosófica num determinado caminho, que é o de falar diretamente filosoficamente, falar abertamente filosoficamente. Tem um ciclo de palestras promovidas pelo Fernando Novaes e que foram reunidas em livro na Funarte, Poetas que Pensaram o Mundo, em que a gente encontra muitos casos desses, e alguns casos são esses, poemas que falam abertamente. Esse trechinho, por exemplo, é muito exemplar, porque a ideia alicia e alucina ao mesmo tempo. O ser quer que a fumaça salve a cinza, imolando-lhe o que passa, supondo tudo atrás de uma cortina. O ser quer ser aquilo que imagina, não quer ser o que é. Tem certa graça a instante labareda peregrina que ele esculpe, esperando que ela faça, enfim, algum sentido. Vejam, é um texto que fala sobre o ser, sobre a tentativa de entender o ser. Ele
nominaliza os problemas filosóficos, a aparência, a tentativa de transformar aquilo que é impalpável em algo palpável. Esse é um caminho possível. O soneto inteiro vai estar ao final desse episódio aqui para vocês darem uma olhadinha e avançarem mais e refletirem se quiserem. Essa é uma maneira de tratar filosofia na poesia. Agora existe uma outra maneira que eu já mencionei várias vezes aqui, e o exemplo muito ilustrativo é do Carlos Drummond de Andrade no poema José, que é uma expressão lírica, é a expressão diante de uma situação de falta de saída, de falta de controle. A expressão forte, e agora José, inclusive entrou no vocabulário comum do dia a dia e durante um bom tempo era usada para falar de uma situação limite, e agora José. Agora, no meio do texto tem vários momentos em que, sem tematizar claramente o problema filosófico, o Carlos Drummond de Andrade está colocando em palavras a própria questão filosófica. E essa é uma das qualidades da poesia que pode também ser entendida como filosófica. Mas para o final do texto, ele diz o seguinte: com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Nos dois casos eu estou tratando só de um fragmento dos poemas, não vou tratar do poema inteiro. Não é a questão aqui fazer uma análise da reflexão filosófica que está sendo levada adiante, mas sim dos processos. Veja que é um pouco diferente. O Drummond não está falando abertamente do problema filosófico, mas está construindo em imagens o problema filosófico. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Eu tenho a solução, mas eu não tenho o problema para aquela solução que eu tenho. E aí é a imagem que desdobra o raciocínio filosófico, o pensamento sobre o estar no mundo, o pensamento sobre a vivência da angústia existencial. Quer morrer no mar, mas o mar secou. De novo, é outra imagem disso, de uma saída que existe, de uma saída discursiva quase, mas que não corresponde aos problemas. É o atrito, é o descompasso entre a vivência e a teoria. Quer fugir para Minas, Minas não há mais, e isso se reforça com a reescrita do verso que define o poema. E agora José virou José, e agora? Notem, é esse tipo de coisa que faz com que a poesia tenha a possibilidade da filosofia também. A grande poesia, ela dá forma aos questionamentos. Muito mais do que tematizar os questionamentos, é usar a palavra para dar essa forma aos questionamentos. E, desse ponto de vista, a gente pode dizer que praticamente qualquer poema pode ser filosófico, porque a gente está falando aqui de uma reflexão através das palavras, e não de usar as palavras de maneira instrumental. É sim usar as palavras de maneira seminal, como semente, como disparador de reflexão, de raciocínio, de pensamento. Desse ponto de vista, temos dezenas, centenas de poetas filósofos, de poetas que pensaram o mundo. Ao escrever o mundo, o poeta está pensando o mundo.